Olá, pessoal. Nós vamos começar mais um Altercast da Alterdata, mais um Altercast para trazer conteúdo significativo, e dessa vez nós estamos trazendo aqui uma estrela nacional, uma pessoa que tem sido uma referência nacional, disruptivo. Quando a gente fala de disrupção, nós estamos falando de quebrar padrões, quebrar paradigmas para reposicionar determinados profissionais. E hoje nós vamos falar da classe contábil. Nós vamos falar o quanto que o contador tem que se reposicionar, e a grande referência é o Pedro Neri, que está aqui com a gente, visitando a Alterdata, já está aqui há 2 dias, conhecendo um pouco da nossa estrutura, e agora nós vamos ter um papo aqui muito divertido aqui, e comprometido com essa visão, essa mudança de comportamento da classe contábil. Seja muito bem-vindo, Pedro, à nossa estrutura. Eu espero que você esteja aqui feliz de estar aqui com a gente, como nós estamos felizes de te receber. Estou muito feliz, Vladimir, por estar aqui na casa. Obrigado por me receber tão bem. O time da Alterdata incrível, me contando toda a história dessa empresa que completa na semana que vem 35 anos, né? Que privilégio estar aqui nessa data, nesse período tão importante. E uma das principais empresas que ajuda os empresários a terem sucesso, ajuda contadores a terem sucesso. É uma honra estar do lado de vocês mais uma vez. Show de bola. Eu acho que nós vamos ter um papo aqui divertido demais pelo seguinte, né? No back-office aqui a gente conversou um pouquinho. E tudo que você acredita, tudo que você vem se esforçando, vem se dedicando tanto para mudar a mente dos contadores, é algo que nós acreditamos muito aqui. E eu, pessoalmente, sempre tive envolvido muito nessa virada de chave. Eu estou com 61 anos agora, Pedro, mas a Alterdata, quando eu fundei a Alterdata junto com o Zé Ronaldo, eu tinha 25 anos, ele tinha 20. Então nós éramos 2 meninos com sonhos. E os nossos sonhos, essencialmente, passavam pelaquela oportunidade que o mundo da tecnologia estava nascendo. E eu me lembro, Pedro, antes do ano 2000, eu tinha uma palestra que eu fazia muito nacionalmente, que eu chamava do Contador do ano 2000. E eu falava o quanto que o contador ia se reposicionar, o quanto que a internet ia criar conexões, ia possibilitar que o contador saísse de um polo técnico, tarefeiro, material, para um mundo digital e consultivo. Então, quando eu escuto hoje as suas falas nas redes sociais, que eu adoro te seguir, estou sempre te ouvindo, eu falo, puxa vida, o Pedro está conseguindo fazer exatamente a coisa que eu sonhava lá atrás, porque hoje um conjunto de elementos se juntaram aqui e possibilitou esse tipo de coisa. Então, o contador se reposicionar, você acha realmente que é o futuro para a classe contábil? Eu acho que é o futuro que chegou. Aquele futuro que já era anunciado há muito tempo por você, e muito bacana ver esse alinhamento de visão que a gente tem, né, de entender que o contador pode ser muito mais do que ele vem sendo, pode ser um profissional muito mais valorizado, um profissional de mais impacto na vida das empresas, um profissional melhor remunerado, ganhar mais dinheiro. O contador precisa ser um empresário mais próspero. E nesses últimos anos isso tem acelerado graças a uma série de fatores que, na minha opinião, são a chegada da internet, fortalecimento da internet, né? A internet virou algo no dia a dia das pessoas, a atenção das pessoas está no digital, então elas se conectam mais e permite que a gente esteja, mesmo fisicamente distante, ter uma troca. Chegaram também para o contador novas ameaças, serviços de contabilidade online, cobrando preços muito baixos, fizeram os contadores acordarem de que eles precisam se diferenciar. Não dava mais para fazer quando eu comecei na contabilidade, 20 e tantos anos atrás, com a minha família. A gente cobrava um salário mínimo, era um salário para você entregar folha e impostos de uma pequena empresa de serviços. Era essa a referência de preço. Hoje em dia é difícil cobrar um salário mínimo de uma empresa de prestação de serviço. Tem serviços online de contabilidade que cobram R$100 para esse tipo de cliente. Então, criou-se uma dor importante no mercado contábil que precisa ser ressignificada. E a gente falava antes, um conceito que eu gosto muito, a contabilidade consultiva, ela não tem a ver com a ciência contábil em si, porque a ciência contábil em si, ela sempre foi consultiva. Ela sempre se prestou a acompanhar as mutações do patrimônio, evolução econômica, financeira e patrimonial das entidades, para ajuda na tomada de decisão. O que precisa mudar é a postura do contador. Porque o contador, nas últimas décadas, eu diria, ele ficou sempre muito orientado a cumprir só as obrigações do governo, conformidades, que foram ficando cada vez mais pesadas, e empresas como a Alterdata ajudando o contador a diminuir um pouco esse peso, desde quando eu soube da história, né, o Zé Ronaldo me contando que vocês fizeram os primeiros formulários, né, automatização de formulários lá atrás, IRE, e hoje, o que é hoje o E-Social, gente? É um peso enorme nas organizações, que foi todo jogado para cima do contador, que você vê o peso do Sistema Público de Estruturação, o SPED, você vê o peso
de obrigações como FDRI, FR4000, meu Deus, tem que a cada 3 meses declarar o lucro das empresas, mas a empresa não tem controle financeiro. Tudo isso pesou nas costas do contador e o contador foi sequestrado pelo governo. A minha visão é que o contador se deixou sequestrar pelo governo. Está na hora da gente libertar o contador desse peso para que ele possa viver o seu verdadeiro propósito, que ele leve sucesso para as empresas. Então, é isso que eu acredito, é isso que eu vivo todos os dias. Sensacional, Pedro, porque isso que você está falando está muito em linha com o que eu costumo falar em muitas palestras. Eu atualmente faço palestras para o Brasil inteiro, praticamente toda semana, e um dos elementos muito importantes, inclusive que eu estou querendo escrever um segundo livro agora, e a essência desse segundo livro vai ser um pouquinho do que você está falando aí, porque eu acredito verdadeiramente que a parte técnica de um profissional, ele é 30% do sucesso. Então você pensa um contador, você fala assim, um contador top de linha, que hoje, nas regras de hoje, que ele tem muito sucesso. 30%. Ah, ele fez 2 faculdades, 10 pós-graduações, 20 mestrados, 2 doutorados. 30%. Não passa 30%. Ah, mas eu aprendi um monte de coisa de social. 30%. E os outros 70%? Os outros 70% são exatamente o que o técnico não dá. Fazer débito e crédito e cumprir as obrigações é um pedaço da jornada. A outra história é ser empreendedor, é ser líder, é saber vender, é ter empatia, é ser comunicativo. E essas outras habilidades, você acha que os profissionais que têm mais sucesso hoje, ali está realmente a grande alavanca do crescimento, de reposicionamento? Concordo totalmente, e isso é uma armadilha que a Faculdade de Ciências Contábeis joga o contador, né, de entender que aprender a parte técnica vai fazer ele ter sucesso. Às vezes você vê contadores que fizeram a mesma faculdade, um contador muito próspero financeiramente com seu negócio, e outro contador que fez a mesma faculdade, teve acesso ao mesmo método, não tendo tanto sucesso. O que diferencia essas duas pessoas? Diferencia, óbvio que existem vários fatores, mas essencialmente esse aqui foi um empresário contábil melhor do que esse. Então a jornada de consciência é o contador deixar de ser contador profissional e passar a ser um empresário da contabilidade. Aquele que empreende um negócio contábil. E para isso ele precisa adquirir novas competências, como que você falou, liderança. Não dá para criar um grande negócio sozinho. Você precisa formar um time. Você precisa saber delegar e não delargar. Você tem que saber formar novas lideranças para continuar teu negócio crescer. Você precisa gerenciar processos, você precisa ter estratégia, você precisa ter comunicação. E essas competências, muitas vezes competências até comportamentais, não são ensinadas na faculdade, não são ensinadas no mercado de trabalho, e o contador ele acaba, às vezes, ficando preso na limitação dele. Por isso que eu acho que é tão importante nós criarmos ambientes em que esses contadores se conectem com outros grandes empresários contábeis, ambientes como a gente faz nos nossos eventos, por exemplo, eventos que a Alterdata são um dos nossos principais expositores, então os eventos só acontecem pelo apoio de empresas como a Alterdata, porque são nesse ambiente que você se conecta com novas pessoas, tem acesso a novas ideias, novas ações e vai te dar novos resultados. Sensacional. E Pedro, eu ainda acredito muito que isso aconteça não só na classe contábil, sabe? Mas em todos os prestadores de serviço. Na área de tecnologia isso é muito comum. Eu não sei se você sabe, mas cerca de 94% das empresas de software do estado do Rio de Janeiro tem até 10 funcionários. 94%. Eu sou diretor do sindicato patronal das empresas de TI. E a gente fica pensando lá, por que essas empresas não escalam? Porque não sabe fazer software, não entende banco de dados, não sabe programar. Não, nada disso. São excelentes profissionais. Isso acontece exatamente na classe contábil. A grande maioria dos contadores são contadores pequenos. E você passa assim, mas esse que é pequeno, ele é pior técnico do que o outro? Não, não é. Às vezes são pessoas excelentes. Mas o que falta nesse processo aqui? No primeiro livro que eu escrevi, Pedro, eu lancei uma tese de uma tese que eu chamo de A Passagem. O que é a passagem? É você deixar de ser um técnico e ser um executivo daquela área. Isso parece simples de falar, mas tem um processo psicológico aqui no meio. Quando você, por exemplo, eu era um programador. Eu era identificado por ser um programador. Meu nome não era Vladimir Carvalho, era Vladimir Programador. Aquilo me elogiava, dizia que eu era legal, que era o máximo, que eu era inteligente. O contador acontece a mesma coisa. Ele monta um negócio e aquilo se identifica com ele. A profissão passa a ser ele. Quando ele começa a crescer, Pedro, ele tem que delegar uma coisa que é ele. Total. Como é que eu passo para o outro uma coisa que todo mundo me elogia e eu vou deixar de ser aquilo que me enaltece? É um problema de ego, é um problema emocional e psicológico. Eu venho trabalhando durante muitos anos para mostrar para os contadores que essa questão do ego, essa palavra eu uso muito, que é o antídoto e o veneno. Ao mesmo tempo que é o antídoto, que permite que ele tenha a base técnica para exercer a profissão, ele é o veneno que prende
ele naquela estrutura e não deixa ele crescer. Então, pessoas como você têm sido disruptivo porque você está mostrando para eles que eles têm que se desplugar do ego e tem que criar uma estrutura no time para fazer com que esse time cresça e ele possa, de fato, brilhar, ganhar dinheiro grosso. Não é o ganhar o dinheiro pequenininho, não. É fazer com que você tenha uma estrutura robusta de crescimento. Você acha que faz sentido? Isso tem a ver com emoção, com psicológico? Você acredita nisso? Acredito totalmente. Eu acho que no caso do mercado contábil, isso é potencializado porque o contador, ao longo da faculdade, ele aprende que a contabilidade ela tem que ter um balanço patrimonial, em que para toda origem você tem uma aplicação e que o saldo dos ativos e passivos eles têm que sempre bater. O balancete, o razonete tem que sempre bater, não pode ter diferença. O contador se forma um profissional perfeccionista. De tal maneira que se tiver 0,50 centavos de um lado, tem que desfazer tudo e achar... Ensina ele a vender esse próprio balanço, essa própria análise de balanço, né, Pedro? E aí ele começa a ser um cara que não toma risco, que se não tiver tudo certo ele não cresce. Não, eu não tô com a casa organizada, não tem como conquistar cliente, está tudo bagunçado aqui atrás, eu preciso organizar minha casa primeiro para conquistar cliente. Ele se prende no perfeccionista do balanço patrimonial e se torna um empresário pequeno. Quando empreender, toma risco. Empreender muitas vezes é você dar passos à frente, sabendo que você tem coisa a resolver, mas é entender que é justamente o crescimento que vai fazer você organizar a casa. É muito difícil você organizar a casa com um cliente velho dentro de casa. É muito difícil organizar a casa sem dinheiro novo. Você precisa de dinheiro novo para contratar gente nova, para contratar novas tecnologias, para você se desenvolver seu time. Então, eu vi até um dado há um tempo atrás interessante. 66% dos contadores no Brasil faturam menos do que R$30 mil por mês. Olha isso, quase 70%. Tem a ver com esse racional que eu passei das empresas de tecnologia, que é bem parecido. Exatamente. E que veja que o maior limite não é o mercado, é a cabeça do empreendedor. Exato. O limite não está no mercado, o mercado é gigantesco, mais de 20 milhões de empresas no Brasil, todas elas com problemas de gestão, todas elas o contador é um profissional obrigatório por lei, tirando aí microempreendedores individuais, condomínios, alguma outra exceção, mas, cara, são milhões de empresas que precisam do profissional, que confiam no contador, e o contador não cresce por limites que ele impôs na cabeça dele. E a gente está aqui para poder libertar o contador. Sensacional. Agora, nós temos que começar a pensar como é que esse contador dá esses passos, né? Porque eu acho que tirá-lo daquele débito e crédito, vamos chamar assim, do dia a dia ali, alguns não aceitam. Eu já escutei vários clientes que eu começo a comentar essas teorias e ele fala assim, Vladimir, você não entende a minha área. O cliente quer falar comigo. Se eu não olhar aquele balanço lá, pode ir errado. Ele fica preso àquelas pequenas coisas e ele não consegue entender a mudança de chave. Na verdade, esse shift que tem que estar na cabeça de cada um, que tem que dar uma viradinha na chave, não é simples. E eu acho que o trabalho que você vem fazendo da contabilidade consultiva, ela mostra esse caminho. Mas o contador tem que querer, né? Tem que querer. Você sozinho não faz a magia acontecer, depende dele, né? Eu brinco que essa é uma porta que não abre por fora. Eu consigo bater na porta, chamar, mas essa maçaneta ela só vira do lado de dentro. O contador precisa abrir essa maçaneta. E agora, o que eu aprendi é que a gente muda de vida por dois motivos, ou pelo amor ou pela dor. Isso. Alguns são capazes de mudar pelo amor, pela inspiração, pela ambição, que é algo bom, né? Ambição, você querer ser melhor do que você mesmo, você querer mais. A diferença da ganância. A ganância é querer o do outro. A ambição é algo bom, é algo positivo. Seja pela sua ambição, pela sua inspiração, pelo seu senso de impacto, pela vontade de você dar mais qualidade de vida para tua família, das pessoas que dependem de você. Agora a gente está vivendo uma transformação importante que está mudando os contadores pela dor. Sendo mais concreto, a reforma tributária muda a forma como as empresas vão funcionar no Brasil. Não só como as empresas pagam impostos, mas como as empresas operam. E se o contador não mudar agora, ele vai perder clientes. Então a mudança real acontece quando vem pela dor. Talvez aquela grande mudança, né? Por que desde os anos 2000 se fala do contador consultivo? Se for olhar um pouco mais atrás, Lopes de Sá já falava do contador como alguém que olhava para os dados e ajudava o empresário a tomar decisões melhores. Mas por que agora começou a transformação? Foi porque surgiu contabilidade online, foi porque a inteligência artificial começa a ameaçar o trabalho analítico do contador, foi porque o trabalho está sendo ressignificado. Então, eu acho que o estímulo negativo, a dor, vai fazer essa classe mudar e nós estamos juntos, né, nesse trabalho e eu defendo muito isso, né? A educação ela só funciona se tiver ferramenta. Tecnologia e educação são um binômio. Tecnologia sem educação não funciona, porque as pessoas subutilizam sistemas. É o que mais acontece no Brasil hoje, contadores que têm bons sistemas, mas usam 20%. É como se você estivesse com uma Ferrari e você está andando de segunda marcha. Você não desenvolve aquela máquina que você tem por falta de educação. Assim como a educação sem tecnologia fica teorias demais, fica
papo bonito que não vira realidade. Eu acho que essa união que está nessa mesa, né, dessa troca, é exatamente o que o mercado precisa, de ter mais educação, direcionamento, com mais ferramenta, isso vai gerar o contador de mais sucesso. Não, sensacional, até pelo seguinte, você está falando da reforma tributária e vamos bater na tecla aqui da inteligência artificial que está pousando na mesa de todo mundo aí. Eu estou preparando agora uma nova palestra. Eu tenho uns 15 conteúdos que eu faço aí no país todo e eu estou preparando uma nova só sobre inteligência artificial focada no profissional lá da ponta, não focada na área técnica. Os bancos de dados, como é que funciona? Não. Que é o seguinte, como é que você transforma o teu dia a dia usando essas tecnologias que estão surgindo agora? E na hora das pesquisas, que estou preparando esse conteúdo já tem um tempo, pesquisando, lendo coisa do exterior, e eu noto que grande parte da ciência não está nas tecnologias em si. Está na mudança de comportamento do uso daquela tecnologia. E você entender o seguinte, peraí, como é que eu tenho que me posicionar agora? Como é que agora eu tenho que fazer diferente? Eu me lembro, Pedro, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, a Alterdata é de 89, né? E eu começava a vender os sistemas na área contábil, os funcionários das empresas me achavam o diabo. Olha. Porque eu era um garoto de 20 e poucos anos, tinha 25, 27 talvez, tentando vender o sistema nos contadores, e os profissionais simplesmente não falavam comigo, os funcionários. Você está vindo aqui para acabar com a classe contábil. Nossa. Você vai demitir todo mundo com essas tecnologias. Eles viam que a classe contábil ia ser dizimada, porque os computadores estavam chegando e eles não iam mais escrever o diário à mão, escrita fiscal à mão, calculando com a calculadora. Eles achavam que ia acabar. Ou seja, nada disso aconteceu. Como não vai acontecer hoje? Hoje, com a inteligência artificial, a classe contábil não vai ser destruída. O que vai acontecer é que alguns profissionais não vão se adaptar. Como tudo na vida. Todo ciclo de disrupção, alguns não se adaptam. Por isso que o teu papel e o nosso nesse momento é tão importante. Que o contador está no momento, o muro está sendo formado. O contador vai ter que escolher. A gente está dando orientações e tem que escolher de que lado do muro você quer ficar. Você quer ficar do lado do muro do desatualizado ou do lado do muro que vai se beneficiar dessas tecnologias? Então, é um momento muito oportuno, realmente, a gente tentar, ao máximo, massificar o mercado com essas informações que tem todo sentido, né? Agora, eu acho que a gente tem que dar alguns passos. Você acha que o primeiro passo para o contador fazer essa virada de chave, o que é exatamente? Boa pergunta. Você falou sobre a inteligência artificial e dando minha opinião sobre isso, né? Eu não acho que os contadores vão ser substituídos pela inteligência artificial. Isso. Mas contadores que usam inteligência artificial vão substituir contadores que não usam. Exatamente isso. Eu acho que essa é a mudança. A mudança é essa. Então, se você não estiver acompanhando essa evolução, você vai ser substituído por alguém que acompanha. E antes de responder a tua questão de como fazer essa mudança, pegando um breve histórico, né? É muito bacana, Vladimir, ter essa oportunidade de estar contigo, porque você liderou, né, esse mercado por muito tempo, essa transformação. Desde o momento que o contador preenchia formulários manuais, esses formulários começaram a ser automatizados, e esses formulários passaram a ser arquivos eletrônicos em disquete, que você entregava lá, e daqui a pouco passaram a ser um arquivo eletrônico, um PVA, agora você tem um web service, que tudo isso aí foram tecnologias sendo construídas em 30 anos. Gente, 30 anos não é nada. A nossa geração viu um mundo ser desconstruído e reconstruído, é o que a gente está vendo na nossa frente. O contador ele passou primeiro por uma mudança dos RPAs, né, dos sistemas de robotização, que trabalhos manuais eles passaram a ser feitos por robôs de maneira mais rápida e mais precisa. Depois veio as APIs, as integrações de plataformas, e agora a inteligência artificial substitui trabalho analítico. Aquilo que fala, não, ninguém vai substituir o trabalho do contador, um analista, vai. A inteligência artificial vai fazer isso de uma maneira mais precisa, vai fazer isso de uma maneira mais rápida e mais barata. Não tem como competir um colaborador nosso, que às vezes a gente não treina tanto, que o cara não tem a melhor remuneração, não tem acesso a todo o conhecimento, com uma inteligência artificial generativa, que tem acesso a uma base de dados enorme, que trabalha 24 horas por dia trabalhando e pensando para melhorar o seu algoritmo, ela vai ser muito melhor do que a análise de qualquer colaborador. Então, a gente precisa usar essa ferramenta para o nosso bem. E aí vem o que eu chamo, Vladimir, de ressignificar o papel do contador. O contador precisa entender que o lado dele não é estar no processamento em si, ele tem que estar no relacionamento com o cliente. É atuar como um conselheiro estratégico das empresas. É aquele ser humano que conecta com outro ser humano, e aí vem esses aspectos comportamentais, constrói vínculo de confiança e faz o empresário ver um novo mundo, tomar decisão, ser confiante, tomar risco, avançar. É essa postura do contador como consultor.
Aí está a grande agregação de valor. E o contador se servir dessas tecnologias para ajudar a ter tempo e ter conhecimento para ser um consultor. Essa é a minha visão. Como fazer essa mudança? Eu acho que a mudança só acontece quando você muda o seu ambiente. Não adianta o conhecimento. O conhecimento já está documentado há muito tempo pelo Google. Todo conhecimento necessário está no Google, gente. Você vai no YouTube, você vai achar tudo que você precisa para resolver o teu problema. Só que nós seres humanos só mudamos quando a gente vê outras pessoas que eram como a gente transformadas. A gente precisa ver a nossa tribo se mudar. Então, o que melhor podemos fazer é estar em ambientes de pessoas mais avançadas do que a gente. Eu vou repetir aquilo que eu falei no início. Quando você está num ambiente novo, você conhece pessoas novas. Quando você conhece pessoas novas, você tem acesso a novas ideias. Quando você tem acesso a novas ideias, você tem novas ações. Com essas novas ações, você tem novos resultados. Portanto, se você quer mudar resultado na sua vida, você precisa mudar o ambiente onde você está. Essa é a maior dica que eu posso dar para um contador. Mude o seu ambiente. Saia do escritório. Não vai ser na sua sala, com as pessoas que você convive, que você vai ter novos resultados. Pedro, eu vou te dar um depoimento pessoal meu. Eu sou da área de serviço, exatamente como contador. O que eu sempre fiz desde garoto? Primeira coisa, número 1, eu sempre fui muito observador. Observador de mim e observador dos outros. Quem é melhor que eu? O que eu sou melhor, o que eu sou ruim? Observação. Segunda coisa, exatamente o que você falou, estar num ambiente que eu seja o pior de todos. Que quando eu estou num ambiente que meus amigos falam mais idiomas do que eu, leem mais livros do que eu, viajam mais do que eu, conhecem mais culturas do que eu, isso me puxa, me cria um sarrafo mais alto. O ser humano em geral não gosta disso. O que o ser humano em geral na zona de conforto gosta? De você estar num ambiente que você é o melhor. Você é o gostosão, você é o bonzão. Então, hipoteticamente, vamos imaginar que eu sei escrever e a minha família inteira é analfabeta. Quem eu sou para minha família, Pedro? Deus. Sou Deus, porque eu sei escrever. Agora, se a minha família inteira tem o ensino médio, o que eu sou para minha família? Nada. Todos são melhores, eu tenho que me esforçar para ser alguma coisa. Agora eu tenho segundo grau. Toda a minha família tem curso superior. O que eu sou? Eu sou nada de novo. Eu tenho que me espelhar. Por isso que é tão importante que o contador entenda que esteja desprendido, está dentro de grupos de que essas pessoas sejam mais do que ele. Isso é o primeiro elemento. Segundo elemento importante que eu vejo é esse processo de mudança, porque o risco da sociedade hoje, Pedro, na idade que eu tenho, vivendo o que eu vivi ao longo desses anos todos, o risco está em você não ter a consciência de algo que você precisa saber. Você tem que saber que não sabe. Exemplo. Vamos falar de filosofia. Número 1. Eu sei, Pedro, que existe um país chamado Alemanha. Eu tenho esse conhecimento. Você tem? Tem. Nós dois temos o mesmo conhecimento. Número 2. Eu sei que nesse país se fala alemão. Eu tenho esse conhecimento. Você tem? Nós dois temos o mesmo conhecimento. Número 3. Eu sei que eu não sei falar alemão. Você fala alemão? Não. Mas você sabe que não sabe. Se nós dois sabemos que não sabemos e temos esses dois conhecimentos essenciais, sem problemas. Porque agora eu vou fazer um curso, eu vou contratar alguém, vou fazer alguma coisa porque eu tenho a consciência de algo que eu tenho que saber. A tecnologia de inteligência artificial está surgindo. Eu sei que ela existe. Eu sei que pode ter conhecimento que eu não sei. Eu sei que eu não sei lidar com ela. Se eu sei que eu não sei, eu vou correr atrás. O mundo consultivo está acontecendo. Então eu sei que o mundo consultivo existe. Eu sei que eu preciso de certos conhecimentos. Eu sei que eu não sei. Então eu tenho que procurar o Pedro e procurar outros para me instruir. Quando eu sei que eu não sei, ótimo. Qual é o risco que a maioria dos contadores estão vivendo hoje, Pedro? Eles não sabem que não sabem. Eles não sabem que não sabem e por não saberem, eles não vão no seu congresso. Eles não procuram Alterdata. Eles não leem meu livro. Eles não vão ao seminário. Nós temos, a Alterdata tem 60 mil clientes. A maioria deles não vai a um seminário, a um congresso, que estão falando coisas que estão acontecendo. Então, é muito importante que o começo da mudança é você estar com a mente aberta e saber que você não sabe tudo. E que você tem que aprender coisas que são diferentes dos conceitos, das regras que você aprendeu. O que te trouxe do sucesso até hoje, no passado, não vai te levar para frente. Você vai ter que adquirir conhecimentos novos. E por isso é tão importante estar plugado em ecossistemas como o que você tem criado no país, que eu acredito piamente nisso. Concordo. E se me permite, eu vou voltar um degrau atrás, porque eu acho que existe uma prisão, às vezes, que a gente se coloca. Você falou muito bem. Se você tem hoje uma família que você é a pessoa que tem o conhecimento da escrita, a família não escreve, você é o rei para aquela família. O que acontece muitas vezes, Vladimir?
É a família que não deixa o contador crescer. Ah, sim, concordo. São os amigos que não deixam o empresário crescer. Porque as pessoas querem ter semelhantes ao seu lado, né? Nós somos bichos tribais. Se você solta um bando de pessoas na floresta, elas se aglutinam, elas não separam cada uma sozinha. A gente anda junto, a gente tenta viver em sociedade, somos seres sociais. E a gente tende a querer que as pessoas sejam próximas da gente, no mesmo nível, na mesma jornada. Quando você tem alguém se destacando, o teu ambiente vai puxar você para baixo. E na real, não é por mal. Não. É um comportamento natural nosso de ser humano de querer igualar, da isonomia, né? Igualar a pressão. É natural isso. Então, se tem alguém colocando água no teu chope, a culpa não é dessa pessoa. Pedro. A culpa é sua. Pedro, eu não escolhi, nem você. Nós não escolhemos os pais que nós nascemos. Sim. A gente não pode fazer essa escolha. Agora, eu posso escolher os meus amigos. Total. Eu posso escolher a minha esposa, eu posso escolher aquelas pessoas que vão somar, eu posso escolher se eu quero estar com você ou não. Então, as escolhas que nós fazemos, nessa fase da classe contábil, que está em transformação violenta, isso é um divisor de águas. Porque se você fizer a escolha errada, de estar andando com as pessoas erradas, você vai ser arrastado para um lado da vala comum. Agora, se você tem uma autoestima elevada, de você sabe o caminho que você quer, você está escutando conteúdos interessantes, você está com pessoas te puxando para o outro ambiente, a chance de você estar com um nível cultural maior, se beneficiando de tudo que vem por aí, é muito mais alta, né? Então, é um processo emocional. É um processo emocional, é um processo de inteligência e de humildade também, né? Acho que a gente às vezes cai numa armadilha de querer estar com a nossa armadura e o tempo todo parecer que a gente sabe de tudo. Cara, às vezes você tem que tirar a armadura, ter a vulnerabilidade de saber que você não sabe, de ter humildade de buscar conhecimento, de ser capaz, outro fenômeno que eu vejo muito na classe contábil, Vladimir, de ser capaz de admirar o concorrente. O contador, ele tem uma briga, talvez por ser um serviço personalíssimo, né? Um serviço que às vezes as empresas contábeis levam o nome da família. Então você tem uma contabilidade que tem o nome da família. É como se aquela empresa contábil fosse a extensão da própria família. Quando você perde um cliente, parece que você está perdendo um ente querido. E o outro contador tirou aquele cliente, meu Deus, esse cara está roubando os meus clientes. Muitos contadores falam isso. Fala. E se esquecem que isso é uma relação de prestação de serviço como qualquer outra, como se fosse telefonia móvel. Ele trocou de operadora de uma para outra porque foi melhor para ele. Não foi o outro contador que tirou o cliente de você, foi o cliente que escolheu um serviço porque ele entendeu que fosse melhor para a vida dele. E não essa relação personalíssima que muitos contadores têm. A ponto de, eu já vi contadores falando isso, Vladimir, de ter contador cruzando o mesmo calçado, o contador atravessa a rua para não cruzar com o outro. Você vê isso nas cidades o tempo todo. Contadores que não trocam cidades informações. Cidades pequenas, ainda mais, porque se conhecem, né? Ainda mais ainda. Nas cidades menores. O que também me conduz ao ponto, né? Às vezes, o problema não é a cidade menor, é a cabeça menor do contador. Uhum. A gente tem hoje no Brasil, e a internet favoreceu isso, a gente está surgindo, está emergindo uma classe contábil de pessoas mais abertas, pessoas que estão dispostas a trocar, que entendem que é muito mais inteligente aprender com os erros e acertos dos outros do que cada um ficar no seu castelinho achando que vai reinventar a roda, e que esse novo grupo, esse movimento da contabilidade consultiva que congrega esses contadores eles conseguem trocar e crescer juntos. Enquanto aqueles contadores que estão nos seus feudos, escondidos atrás do seu escritório tentando resolver seus problemas sozinhos, eles vão ficando para trás. E grandes ondas como reforma tributária, como inteligência artificial, como mudança no perfil dos colaboradores. Você está no mercado contábil há muito tempo. Como é que eram os funcionários há 20 anos atrás? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora a gente tem uma geração nova com cabelo colorido, uma geração que não fica 2 anos na tua empresa. E aí? Como é que lida com essa geração nova? São muitos desafios. Isso é um problema e amanhã eu vou fazer uma palestra no evento aqui em Teresópolis que vai estar exatamente nesse tópico. Eu vou falar de Quiet Ambition, vou falar de um problema, de um fenômeno mundial dessa geração que tem pouca ambição, que eles pensam diferente da minha geração. E o contador, às vezes, acha que porque ele é o dono, o chefe, o líder, o cacique da tribo, todo mundo tem que fazer o que ele quer. E não é bem assim que funciona mais. Então, nós temos que ser adaptativos realmente. Nesse processo, a Alterdata acredita, nós como companhia, que o importante é o contador compreender esse ecossistema inteiro que está em volta dele. A gente entende que os softwares que o contador usa, ele é um pedaço da história. Porque, na verdade, o fato gerador está acontecendo lá na ponta. Quando alguém come a pizza lá no cliente do contador, é lá que está o fato gerador. Então, a gente vem, durante muitos anos, investindo em construções de ambientes para trazer essas informações eletronicamente para dentro dos escritórios contábeis, para que ele seja cada vez menos tarefeiro.
mas cada vez mais consultivo. Só que você vê contadores que têm um monte de cliente de pizzaria que ele não entende nada de pizza. Ele não consegue sentar com esse executivo e conversar. Então, eu acho que um dos elementos que o contador tem que ter é confiar na empresa de software que tem um ecossistema grande, que possa trazer as informações eletronicamente. Depois, ele se instruir de coisas dos seus clientes. Eu vejo alguns contadores fazendo trabalhos sensacionais. Nós temos alguns clientes especialistas. A maioria dos clientes deles são supermercado. O contador parece um dono de supermercado. Ele lê livros sobre isso, ele vai no congresso de supermercado. Ele tem um linguajar que afina com o cliente dele. Esse cara está fazendo o que eu acredito. Então não é só você, vou ler 200 livros de contabilidade. Cara, lê um livro de pizzaria. Seus clientes são pizzarias, são farmácia, são supermercado. Se informe um pouco mais para se aproximar, porque o seu papel é fazer essa empresa se desenvolver, cara. Não tem sentido isso? Total. Na minha opinião, essa é uma das formas, Vladimir, da contabilidade consultiva se expressar, que é ela se expressando através da segmentação. É quando o contador ele escolhe alguns nichos, segmentos de mercado, para que ele possa entender do negócio. Não só entender qual é o CNAE, qual é o Código de Serviço, qual é o NCM, qual é a Convenção Coletiva de Trabalho. Não é só essa parte técnica, mas entender como se ganha dinheiro, como se perde dinheiro, como se comporta o colaborador, como se comporta o empresário, participar de eventos, conversar assuntos que são de interesse do cliente. Quer ser mais interessante? Seja interessado pelo teu cliente. Isso. E na boa, o teu cliente não vai se interessar por obrigação acessória. Nenhum cliente nunca te ligou agradecendo você ter transmitido uma DCTF. Isso não interessa para o cliente. O contador está falando de assuntos que são interessantes. Então, a segmentação é uma das maneiras do contador consultivo se expressar. E é um fenômeno que, se você olhar para outras áreas, parece muito o que aconteceu, por exemplo, com a medicina. Antigamente, na medicina, existia aquela medicina da família, né? Que o médico da família cuidava da criança, do vovô, da família, cuidava de todas as doenças. Com a evolução da medicina, você começou a ter uma especialização. Então, quando eu tenho hoje um problema de vista, eu não vou no clínico geral, eu vou no oftalmologista. Eu vou no especialista que resolve aquele tipo de problema e vai me trazer uma solução muito melhor. Quem é mais valorizado? Quem ganha mais dinheiro? O generalista ou o especialista? O especialista ganha muito mais dinheiro do que o generalista. Então, eu acredito que o mercado contábil ele caminha para uma segmentação. Eu organizo um grupo lá de mim chamado Master. Esse grupo reúne alguns dos maiores empresários contábeis do Brasil. Para fazer parte desse grupo, o contador precisa faturar ao menos 3 milhões de reais por ano com a sua empresa contábil. E hoje no Brasil, só 2% dos contadores têm esse patamar de faturamento. Então a gente reúne mais de 150 membros no Master e um número relevante desses são membros segmentados. Empresas especialistas em médicos, em restaurantes, empresas de tecnologia, em locadoras de veículo. A gente começa a ver grandes empresários contábeis criando grandes negócios segmentados. E isso é algo muito poderoso que quando você está diante de um empresário, você falou do caso de uma pizzaria. Imagina só um empresário que ele está falando com um contador generalista, que está falando só de mandar imposto, mandar o social, e você senta do lado de um contador consultivo, segmentado em pizzaria, que fala, o seu CMV médio é esse, a venda média por garçom é essa, o sistema que funciona é esse aqui da Alterdata. Qual contador é mais atraente? Exatamente. O generalista ou o especialista? Nitidamente o especialista é muito mais atraente. Quem vai conseguir cobrar mais caro? Então, o que a gente defende dentro desse movimento é que o contador ele estude mais sobre gestão. Não dá para estudar só conformidade, ele tem que saber sobre negócio, pessoas, processos, marketing, vendas. E, se fizer sentido para ele, para sua estratégia competitiva, ele também use da segmentação para isso. Eu me lembro, Pedro, quando a Alterdata era pequenininha, uma das minhas missões, cara, é ter um ouvido muito grande. Na minha cabeça, eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Eu tenho que escutar mais e falar menos. Então, eu precisava entender como é que o cliente pensava. Sabe o que eu sempre fiz na minha vida inteira? Eu sempre procurei estar inserido em grupos que sabiam de coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu estava dentro de grupos da Associação dos Supermercados, participando de reuniões. Eu estava dentro de grupos de consulados, embaixadas, escutando os processos de importação e exportação. Eu estava dentro de grupos, às vezes, de tecnologia, porque eu tinha que estar envolvido, mas grupos setoriais dos clientes. Isso ia afinando a minha fala e afinando a minha forma de pensar, para eu entender o seguinte, quais são as dores? Os atacadistas, eles têm que tipo de dor? Quem é da área farmacêutica, ele tem que tipo de dor? Baseado nisso, os sistemas iam ser construídos e a empresa ia sendo montada. A Alterdata hoje tem 2.000 funcionários, nós somos a 5ª maior empresa de software do país. Isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu por causa de uma estrutura da gente estar fazendo exatamente isso. Você tem que ser interessante. O cliente tem que querer me ouvir.
Para ele querer me ouvir, eu tenho que falar uma língua que ele compreenda. A língua do atacado é uma, a língua da pizzaria, do food é outra. Então, é muito importante que o contador consiga fazer essa virada de chave. E esse é o problema da passagem, aquela teoria. Porque ele está preso àquilo que ele acha bom, não o cliente acha bom. Ele está preso a questões emocionais que a qualidade do balanço, todo bonitinho, é a vida dele. Só que nem necessariamente aquilo que o cliente quer ouvir de você. Exato. Então, eu acho que essa virada é muito importante. Esse podcast tem chance de ser um marco no que a gente está falando de país, de virada de chave. Para que todos consigam entender, a Alterdata tem quase 30 mil clientes de escritórios de contabilidade que vão ter acesso a esse conteúdo, para a gente poder, ao mesmo tempo, colocar você em desconforto. A minha expectativa desse podcast aqui é que você, contador que está nos ouvindo hoje, não consiga dormir bem à noite. Que você consiga revirar no travesseiro hoje à noite e entender o que você tem que fazer a partir de amanhã. A partir de amanhã tem um outro comportamento, que são esses comportamentos que vão fazer você ter mais sucesso. Porque o momento agora não é um momento de desespero, é um momento de oportunidades. Oportunidade. Na minha opinião, a maior oportunidade da história para ganhar dinheiro na contabilidade está diante da gente agora. E, para ser específico, a reforma tributária. Porque a reforma tributária ela muda a forma como as empresas funcionam. Basicamente, o que vai acontecer são alguns tributos estão sendo substituídos por novos tributos. Esses novos tributos, né, especialmente o IVA, o Imposto de Valor Agregado, ele passa a ter uma relação de você fazer a apuração por débito e crédito. Portanto, todas as empresas no Brasil vão precisar fazer uma gestão financeira profissional. Não dá mais para você fazer o controle financeiro, compra sem nota, compra de qualquer jeito, compra da pessoa física, não controla o financeiro. Aquele empresário que não controla o financeiro, no mês que vem vai pagar 26,5% de imposto em cima das notas fiscais que ele vendeu. Aquele empresário que vendia sem nota não vai conseguir mais vender sem nota, porque o comprador vai querer tomar crédito de IVA. Então ele vai ter que começar a emitir nota. Se ele compra sem nota, ele não toma crédito de IVA na entrada, ele vai pagar mais imposto. A gente está passando por uma mudança muito profunda. E é interessante pensar, nesse debate da contabilidade consultiva, a gente tem várias linhas, né? E eu entendo que existem várias formas de pensar, eu não sou dono da razão, eu estou simplesmente buscando o melhor. Mas existem pessoas que questionam, poxa, mas a contabilidade, a ciência contábil não é valorizada, os empresários não leem a contabilidade, aquele empresário que compra sem nota e vende sem nota, a contabilidade não reflete a realidade, o que é uma verdade. Pensar que o tributário vai salvar o contábil. Porque o que vai acontecer agora com a reforma tributária, as empresas vão ser forçadas a fazer contabilidade de verdade. Se uma empresa está no PLP 68, que foi aprovado semana passada, se uma empresa tem saldo de conta caixa indevido, ele tem que tributar IVA em cima daquilo. Se ele tem adiantamento de cliente, ou ele só vendi e não emiti nota, aquilo está lá, tem que tributar. Olha, turma, o que está acontecendo? O legislador está mudando a forma como as empresas funcionam e trazendo o contador que estava no final da fila, como a Ladime falou, né? O repositório de informações que recebia lá tudo, o contador sai do final da linha e passa a ser na linha de frente com o empresário, ajudando o empresário a tomar a decisão de quem eu compro, para quem eu vendo, precificação, necessidade de capital de giro, gestão financeira, implantação de RP. Sabe o que eu vi? Não, estou vendo. Está acontecendo ainda uma transformação, Pedro. Lá no passado, quando eu comecei a vender software, eu tinha esses 27, 28 anos, quando eu estava na mesa demonstrando um RP para uma indústria, um atacadista, uma empresa grande, eu estava fazendo uma apresentação, quem estava na mesa era o diretor, o dono, o gerente financeiro, o gerente de logística, eram esses caras. Hoje, quando a gente faz uma apresentação, na maioria das vezes nessas empresas tem um contador sentado. Olha só. O contador está escutando eu fazer uma apresentação de logística, de fábrica, de custos, apresentando o produto, como é que ele vai fazer venda, como é que os vendedores vão usar automação. E esse contador opina. Ele diz, olha, isso aqui vai dar problema para gente, ou isso aqui vai resolver um problemão para gente. Então, só que nas empresas médias e pequenas, isso ainda não está acontecendo. E eu acho que vai acontecer. Vai. Aí é a transformação. Vai acontecer e esse reposicionamento é tão importante. Agora, um outro elemento que eu acho nessa transformação, que eu queria a sua opinião, que quero aprender contigo, algumas coisas que você está fazendo, que é o seguinte, cara. A maioria dos contadores, por eles estarem presos àquela parte técnica, Pedro, eles não são tão bons em gestão de pessoas. A gestão de pessoas eu entendo como uma essência extremamente importante. A Alterdata, por exemplo, ela se transformou, na empresa que se transformou, um dos elementos não é só a qualidade dos produtos. A qualidade dos sistemas é importante para colocar você no mercado. Mas o que diferencia a estrutura é um exército alinhado. O que tem aqui dentro da Alterdata, e eu não sei se você percebeu isso, é um exército alinhado. Nós temos 2.000 pessoas focadas com um objetivo, andando juntos.
É muito difícil atacar uma estrutura alinhada. Mas o contador, às vezes, é muito técnico. Então, ele não consegue motivar o time, ele não consegue reter as pessoas certas, ele não consegue fazer com que as pessoas sejam proativas, que pensem diferente, fora da caixa. Eu acho que um dos elementos é que esse contador passa a ser um expert em conhecer de ser humano. Você acha que isso faz sentido? Concordo. O que você vê na prática nas consultorias? Concordo e eu falo muito o seguinte, a contabilidade ela induz a pensar nos dias de hoje que a contabilidade é um negócio de tecnologia, que você tem que estar sempre com os melhores sistemas, que vão fazer as coisas, que vão integrar um sistema com o outro, mas a contabilidade é um negócio de gente. Se você não entende de gente, você não entende de contabilidade. Talvez isso explique, Vladimir, aquele dado que eu mostrei, né, de 66% dos contadores faturando até 30 mil. Porque esses contadores não conseguiram destravar o que eu chamo, né, na escalada contábil. Nós criamos um método, Vladimir, em que a gente ensina método específico e replicável para o contador em cada faixa de faturamento. Aquele contador que fatura até 30 mil reais, o foco dele principal tem que ser vendas. Ele tem que trazer dinheiro novo, porque vai ser esse dinheiro novo que vai permitir que ele se sustente, que ele consiga manter sua família, que ele consiga contratar os seus primeiros colaboradores, para ele começar a segmentar um pouco a atividade, tem alguém que vai fechar folha, alguém que vai fechar os impostos, alguém que vai cuidar do contábil, ele começar, quem sabe, montar um escritório, o que hoje não é mais obrigatório, se tem um escritório físico ou não, mas você tem uma estrutura física, você tem bons sistemas. A primeira função que o contador precisa desbloquear é a função contador-vendedor, o que já é uma baita barreira, porque o contador, por ser técnico... Ele se acha que não é vendedor. Não, eu não sou vendedor. Eu não sou vendedor, eu sou contador. É isso aí. Ele acha que vender é ruim, como se vender fosse empurrar uma coisa para o cliente. Depreciativo. Então essa já é a primeira barreira que separa muitos contadores que dão certo e que ficam pelo caminho, não saber vender. Quando você chega nos 30K, isso que a gente pegou pela pesquisa e desenvolvimento que a gente faz, nos 30 mil de faturamento recorrente mensal, o contador precisa destravar uma nova habilidade, que é o contador líder. Porque a partir de 30 mil, você começa a ter um time de 4, 5, 6 pessoas. Você começa a ter que delegar tarefas. E delegar, você passa por aquele perfeccionismo. E quando você delega, não tem jeito. No primeiro momento, essa pessoa vai fazer pior que você. Não tem como ela fazer melhor do que você nesse primeiro momento. Ela está em formação. Você não tem condições de pagar um salário de pegar um profissional pronto. Você vai ter que pegar um profissional em formação. Você também não sabe delegar da maneira correta. Então, esse processo do contador virar um líder é um grande desafio. E é o que faz esses contadores não crescerem. Mais da metade dos contadores no Brasil faturam menos de 30 mil reais, na minha opinião, porque não souberam virar líderes. Como virar líder? Antes do como, né? Por que isso acontece? Eu acho que as empresas contábeis no Brasil, elas são muito empresas familiares. Pequenos negócios, negócios familiares, em que o contador ele não teve o privilégio de ter bons exemplos de liderança. Quando você olha para contadores que vêm de fora do mercado contábil, que passam por grandes empresas, Big Four inclusive, esses caras voltam muito afiados. Porque eles sentaram do lado de grandes líderes. Eles viram pessoas crescendo, eles viram pessoas ali se desenvolvendo, eles lidam com clientes complexos e que tem... O contador que atende pequenos escritórios contábeis, ele não tem exemplo de bons líderes. Ele está ali, numa família que tem um critério de liderança familiar, que às vezes um filho ganha não porque ele merece, mas porque ele precisa. Então você tira a meritocracia do jogo e passa a ser aquela justiça da família, né? O pai que quer alimentar seus filhos e não quer desenvolver eles necessariamente. Os clientes não têm tanto relacionamento, então o contador não tem inspiração de bons líderes. Não, e se ele não tem inspiração, Pedro, ele nem dá inspiração para baixo. E não dá para baixo. Porque para baixo acha que liderar é ruim. Acha que trabalha muito, acha que é chato, tem que ser grosso, mandar nas pessoas... Isso é mentira, cara. Isso é falta de preparo, né? Falta de preparo. E reforça aquela meu pensamento. Acho que para você mudar isso, ambiente. A única forma de formar lideranças de maneira consistente é colocar essas lideranças em ambientes certos. Porque você passa a fazer espelhamento. Você olha para alguém, você passa a admirar aquela pessoa, você passa a ver o que ela faz, se comporta como ela e tem os resultados que ela tem. Eu acho que é a forma mais eficiente de formar lideranças. Apesar de que existem outras maneiras. Livros, cursos, isso tudo ajuda. Mas eu acho que o ser humano, ele reflete outro ser humano. Eu acho que colocar em ambientes certos forma liderança. E uma reflexão importante sobre liderança, Pedro. As pessoas têm dúvidas se liderança é uma coisa nata ou não, né? E se nós olharmos assim sobre o nosso lado animal, se a gente pensar assim, lá na África, aquele monte de elefante andando lá, tem um elefante ali que ele vai e todo mundo vai atrás dele. Ele é o líder daquele grupo. Esse elefante fez algum curso de liderança? Não fez. Curioso, né? Você tem os leões, tem um leão lá que manda lá. Ele é o malvado? Não. Ele é o que os outros admiram. Isso é uma coisa nata. O ser humano tem um pouco disso. Você vê às vezes numa escola, criancinha de 7 aninhos de idade, um garotinho, uma menininha, escolhe os joguinhos que eles vão fazer, as brincadeiras que vão fazer, e os outros vão atrás. Ele é o líder ali. Ele também não fez treinamento. Qual é a vantagem nossa como ser humano? Que a gente pode desenvolver aquilo que a gente não tem
de forma natural. Então, um contador hoje, que nunca desde criança ele liderou nada, ele era aquele que ia no bando, ele pode ser desenvolvido. Ele vai se transformar num líder 100%? Talvez não. Porque o 100% exige um pouco do nato. Mas ele vai chegar aos 80%, 90% que é necessário para ele ter sucesso. Então, é muito importante que quem está nos ouvindo não entenda que a liderança... eu não nasci para isso. Isso não existe. Isso não existe. Na verdade, isso é possível de ser ensinado. Isso é uma coisa que dá para aprender. E é fundamental no processo de crescimento de uma organização que é dependente de gente. É como acontece numa empresa de tecnologia também. A Alterdata aqui, cara, não é uma empresa de robôs, cara. Quem está atendendo o cliente, quem está desenvolvendo, são pessoas, cara. Se eu não entendo o coração das pessoas, não entendo que eles são diferentes de mim, não entendo que cada um reage, tem um comportamento diferente porque teve problemas sociais e emocionais diferentes. Todos nós sofremos bullying na escola de algum jeito, eu reagi de uma maneira diferente de você. Então, você tem que entender dessas pessoas. É possível se treinar. Um elemento importante de treinamento, eu tive agora, todo ano eu vou, mas agora em janeiro desse ano eu tive em Nova York, na NRF, maior evento de varejo do mundo, e eu fiz muitas palestras no Brasil de pós-NRF. A minha palestra se tornou a mais assistida do Brasil, mais que o Sebrae, Junta Comercial de São Paulo e tudo. E um dos elementos desse conteúdo foi liderança sob o seguinte aspecto, que pode agregar valor no racional que a gente está falando aqui. Pensa que a empresa, Pedro, tem 3 níveis hierárquicos. Tem o topo da pirâmide, que é o contador, o chefe, o líder, o empreendedor. Você tem a base, que é o operacional e o pessoal que está entrando para a companhia agora. E você tem o meio. Quem é o meio? É o gerente de DP, o líder de fiscal, aquela galera ali. O que é uma tendência mundial nesse ciclo de transformação é o seguinte: se a gente investir violentamente no topo da pirâmide, a magia não acontece. Se a gente investir violentamente na base, a magia também não está acontecendo. O sucesso hoje está muito ligado a você dar treinamento para esse meio escalão aqui. O que significa o que eu estou querendo dizer? Se o contador que é teu cliente, lá do teu grupo, só ele vai lá e estuda um monte de coisas novas, aprende um monte de coisas novas, mas ele não sabe delegar para o segundo escalão essas coisas que ele aprendeu, os livros que ele leu, a experiência que ele viveu, esse grupo que toca o exército que está aqui embaixo, não consegue acontecer. Nós criamos aqui na Alterdata, agora há uns mês e pouco atrás, 2 meses atrás, um treinamento, Pedro, que eu desenvolvi pessoalmente, trouxe 2 caras top de linha do Empretec no Brasil, 2 caras que foram assessores do Roberto Justo naquele programa O Aprendiz, e eu desenvolvi junto com eles um método para dar 2 dias de treinamento, de 8 da manhã a 8 da noite, de imersão, só para os líderes. Nós colocamos 164 gerentes e supervisores numa sala com dinâmicas, exercícios, para aprender a contratar, motivar e controlar os times. É isso que nós estamos querendo dizer. Então, a liderança, ela é um gerador de conhecimento, mas ele não é só em mim. Não adianta que na Alterdata eu ler 500 livros e 200 congressos. Eu tenho que ter habilidade para transmitir isso aqui para baixo, e para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, até fazer o exército todo alinhar. Não faz sentido? Total. Eu acho que esse é o grande desafio para você criar grandes empresas contábeis. Eu falo que esse é o tapar o buraco do nível tático. Na minha jornada de pesquisa e desenvolvimento, o que a gente identificou? Voltando a falar das faixas de faturamento, que obviamente é uma forma de você organizar, mas não é a verdade absoluta, né? Existem outras formas de você ver o mundo. Mas quando você chega na fase dos 50 mil reais por mês de faturamento, você geralmente tem capacidade financeira de formar essas primeiras lideranças técnicas, do fiscal, do contábil, do societário, do financeiro, do DP. E aí você começa a ter um problema porque geralmente o contador promove os bons analistas a serem esses chefes de setor. Que não necessariamente são bons líderes. Que não necessariamente são bons líderes. Que na prática nunca serão bons líderes se não forem treinados. Não adianta a gente esperar no mercado contábil que não paga os maiores salários, na profissão contábil que não é a mais sexy. Você não vê pessoas agarotadas falando, nossa, eu quero ser contador, eu quero ser contadora. Não é, galera. A verdade é que a nossa profissão hoje na área contábil não é uma profissão atraente. Tanto é que as faculdades têm dificuldade de fechar turmas grandes. A gente vai precisar formar pessoas. O desafio da contabilidade está em formar gente e formar lideranças. E aí o contador tem esse desafio nos 50K de começar a formar suas primeiras lideranças e nos 100K de faturamento
é quando a gente recomenda ele ter um gerente operacional. Ele vai precisar de alguém com salário maior que vai liderar esse time. A hierarquia já está sendo construída. É quando ele monta e fecha o buraco do nível tático. E aí, obviamente, depende de dinheiro. Você vai pagar lá 7, 8 mil reais, por exemplo, de salário para alguém, tem que ter receita para pagar essa grana. Então, tudo isso é uma escalada. Por isso que nós falamos, Vladimir, da escalada de crescimento. É como se o contador estivesse subindo degraus de uma montanha e que cada degrau tem seu desafio, mas cada degrau tem sua vista. Ele está vendo uma vista diferente. Olha, pessoal, olha que legal que o Pedro está falando aqui agora. Porque, na verdade, se você pensa só em você como empreendedor, a magia não vai acontecer. Você tem que criar essa estrutura hierárquica embaixo e gerar conhecimento para essa estrutura. Sem esse conhecimento na estrutura hierárquica que ele acabou de descrever aqui, a magia não acontece. Por isso que aqui na Alterdata, esse treinamento que eu comentei, sabe qual é o nome que nós demos para ele, Pedro? Foi Leader Reset. Reset Boot. De dar um reset na cabeça dos nossos líderes. O produto ficou tão legal que virou um produto da empresa. Nós estamos vendendo. Nós estamos vendendo esse treinamento e sempre enfatizando esse segundo escalão. Então, por exemplo, esses teus clientes lá que você tem 150 que você falou, né? No Master são 150. 150. Dos 150, se nós olharmos ali o segundo escalão de cada um desses 150, deve dar mais de 1.000 pessoas. Sim. Esses são os alvos desse tipo de treinamento. Eu fiz um treinamento semana passada para 1.000 pessoas. Muito focado nesse grupo de baixo. Exatamente. Entendeu? Ou seja, a gente tem muito para fazer, né? Muito. Mas se me permite uma reflexão que você acabei de lembrar agora, e eu acho que é um ponto muito valioso, Vladimir. Para que a gente possa treinar alguém tem que ser treinável. Muito bom. E aí uma provocação para você que está nos assistindo, contador, empresário, né? Talvez aqui tenha um empreendedor. Acho que esse papo ele serve para qualquer empreendedor, né? Serve. O contador, ele tá muito em voga por conta do nosso tema, mas ele serve para qualquer empreendedor. Seja treinável. Seja uma pessoa capaz de desconstruir para reconstruir. Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa ambiciosa. Porque se você não for treinável, nada acontece. E a gente, às vezes, se resiste. O empreendedor resiste preso nas suas crenças limitantes, preso no seu meio sucesso. E aí você vê muito isso em empresas com mais idade, né? Poxa, mas eu cheguei até aqui, olha só o que eu construí. Cara, o que você fez até aqui te trouxe até aqui. Se você quer ir para o próximo nível, você vai ter que fazer coisas novas. Então, o convite que eu dou para você, para nós pensarmos, se nós estamos sendo treináveis, pensa lá de mim, um dos maiores empreendedores do Brasil, indo participar de congressos nos Estados Unidos. Ser treinável é isso. Eu acho que, Pedro, aqui nós estamos chegando quase ao nosso final aqui do tempo, mas eu acho que uma reflexão que tem tudo a ver com isso que você está falando, é que eu acredito, Pedro, que todo empreendedor, e principalmente os de serviço, que envolve muita gente, a carreira desse empreendedor que está nos ouvindo, ela não vai ser uma linha reta de crescendo. Então, a carreira da empresa contábil ou do próprio empreendedor não é uma linha. Ela se parece muito mais com uma escada, Pedro. É uma escalada. E essa escada, ela acontece quando você sobe um degrau, quando você resolve um problema ou quando você adquire uma competência. Mas existe uma coisa nessa escada que é o seguinte, Pedro. Tem pessoas que sobem um degrau porque, sei lá, passou a ser bom comunicador. Aí ele subiu um degrau e chegou na parte plana da escada. Tem pessoas que ficam nessa parte plana 10, 15 anos. Tem pessoas que ficam na parte plana 2 meses, 3 meses. Porque quando já chega na parte plana, a mente desse empresário já está pensando o seguinte: qual é o meu próximo nível? Aí eu tenho que sei lá o quê, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender a liderar, eu tenho que aprender a fazer tem que ser mais planejador. Aí você rapidamente adquire uma segunda competência ou resolve uma deficiência e você sobe mais um degrau. E daqui a pouco você sobe mais um degrau. Daqui a pouco as pessoas começam a olhar para você e falam assim: nossa, você dá muita sorte, né? Você está tendo muito sucesso, está dando muita sorte. Não. Na verdade, é a velocidade. Então, uma mensagem que eu acho muito importante desse nosso podcast é o seguinte: guardem essa frase. A velocidade é mais importante que a precisão. De novo, a velocidade é mais importante que a precisão. Se você for lento em conquistar novas competências, não está alinhado com a sociedade atual, com nada que o Pedro está falando. Mas se você tiver essa energia, esse desconforto de estar o tempo inteiro tentando se aprimorar, você está alinhado com as inovações que o Pedro está trazendo. Porque é aí que a gente consegue construir uma sociedade melhor, consegue fazer uma coisa, Pedro, que nós falamos aqui nos bastidores antes de começar, que move muito meu coração, sabe? Eu acho que tanto a Alterdata aqui quanto você, a gente cumpre um papel social muito importante, porque a gente está ajudando a melhorar o país. Tudo que nós estamos falando aqui, nós podemos transformar
empresários, em pessoas mais bem-sucedidas, contratando mais, pagando melhor, pagando mais impostos, contribuindo mais para diminuir as desigualdades sociais. Eu acho que, independente do resultado que a gente tem nas nossas empresas, eu fico muito orgulhoso de ver um jovem como você, com 37 anos, com essa energia que você tem, com essa cabeça, porque eu me identifico muito com isso. Eu acho que você está ajudando muito o Brasil. O Brasil precisa de profissionais como você, precisa de pessoas que te ouçam, para os contadores realmente terem uma posição de destaque no país. Então, meus parabéns. Queria que você deixasse aqui uma mensagem final para o nosso público, porque realmente hoje é um dia especial aqui. Eu estou muito feliz por nós estarmos fazendo esse podcast juntos. Eu que estou muito feliz, Vladimir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Você é um grande líder, uma grande inspiração para mim e para todos os clientes da Alterdata, para todos os empreendedores do Brasil. E para mim é uma honra poder aprender contigo. Foi um dia incrível e ver como você conseguiu transbordar todo o teu comprometimento numa equipe forte que cria bons produtos e que gera impacto. Eu acho que isso é uma grande inspiração para todos nós. E eu defendo que o contador seja esse líder que energiza os empresários, que traz motivação, que traz direcionamento, que traz feedback. Eu acho que o contador é o médico das empresas, aquele que é capaz de curar doenças, é aquele que é capaz de levar para alta performance. E para isso ele precisa dessa mensagem, e eu agradeço muito ao espaço pela Alterdata ter aberto esse espaço para a gente poder levar essa mensagem para o contador. Precisa de ferramentas, não pode ser só teoria, tem que ser ferramental. É muito bacana ver o ecossistema que a Alterdata criou, né? O universo Alterdata, com soluções tanto para o empresário quanto para o contador, tanto para o colaborador quanto para o gestor. Tudo isso que acontece hoje é uma grande transformação no mercado contábil que eu fico muito honrado de fazer parte dela. E a dica que eu dou, e que é um convite, é para quem está nos assistindo, contadores, eu quero te convidar para estar num novo ambiente. Porque para ter novos resultados, você precisa ter novos ambientes. E essa nossa geração, né, Vladimir, a gente tem o privilégio de poder ter o digital como um ambiente novo. Às vezes a gente está lá na nossa casa, mas quando você se conecta com as pessoas certas pela internet, você consegue criar um novo ambiente, um mundo paralelo. Eu quero te convidar a acompanhar a gente nas redes sociais, porque todos os dias, lá no Instagram, @Contabilidade Consultiva, e também no YouTube, Contabilidade Consultiva, nós levamos todos os dias conhecimento para o contador crescer como empresário, para ele ganhar mais dinheiro, para ele liderar melhor, para ele gerenciar melhor processos. E dessa forma é como eu vivo o meu propósito e eu me sinto transbordando, que é empoderando contadores para os contadores criarem empresas prósperas. Então eu quero te convidar a gente continuar esse papo lá no @Contabilidade Consultiva. Obrigado pela oportunidade. Sensacional, pessoal. Hoje é um momento aqui muito histórico. O Pedro está vindo aqui na empresa numa semana muito importante, porque semana que vem a Alterdata completa 35 anos. A gente tem um compromisso de levar conteúdos muito expressivos. Nós queremos que nossos clientes percebam a Alterdata não como uma empresa de software, mas essencialmente como uma empresa que quer levar soluções. E vocês viram muito bem aqui que o software é um pedaço da história, é uma jornada. Então, se você é um contabilista que você usa os sistemas da Alterdata, você tem já um pedacinho da história. O outro pedaço, o Pedro está falando aqui com muita propriedade o quanto que você pode se transformar e se transformar num profissional assim muito mais pujante do que o que você é até hoje. O sucesso que te trouxe até o momento certamente não vai levar para o futuro, porque nós estamos num momento disruptivo. Então é a hora de assistir o Pedro todo dia, olhar conteúdos que a Alterdata publica a todo momento. Eu faço palestra no Brasil inteiro, vá nos conteúdos, escuta, debate, critica, discorde, mas faça alguma coisa. Não fica trancado na sua empresa, porque trancado na sua empresa, a magia não vai acontecer. Obrigado pela presença de vocês, estamos juntos, parabéns pelo seu trabalho e vamos em frente, que nós temos um Brasil para transformar. Avante.